Olá, meus amigos e meus irmãos, como é bom estarmos de volta em nossa live. Hoje estamos juntos, Igreja Batista Calvário, Pastor Vilmar e família, e vocês, todos aí da sua casa, participando conosco agora do nosso culto de oração ao Senhor. Então, chegamos aí até você através do Facebook de nossa igreja, também do Instagram, e nos alegramos com a sua participação neste culto. E é muito bom poder interagir com você. Então já vai chegando aí Gesiel, Lídia, que alegria, Tayana, louvado seja Deus por essas irmãs e pelo início do culto aí junto com vocês em sua casa. É uma ação imensamente grata, né, da nossa igreja, a participação de todos conosco. Interagir com você é algo maravilhoso, e ter você junto conosco nessa hora, participando desse momento de culto, de oração, alegra bastante o nosso coração. Portanto, vá avisando assim que você for chegando para a nossa igreja. Isso é muito importante, ter a sua companhia conosco. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo estarmos juntos, né? E o cântico que vamos participar nesse instante de adoração é bom estarmos aqui louvando a Deus. Então é muito bom estar na presença do nosso Deus, e por isso vamos cantar, né? Todos alegremente. Obrigado, irmã Rita, vai chegando aí também para a gente cultuar o nome do nosso Deus e adorar o seu santo nome. Cíntia, Renato, Theo, que alegria. Tudo famílias maravilhosas que estão na presença de Deus nessa hora, participando da nossa adoração. Obrigado aí pelo aceno, e vamos dar início então à nossa adoração. Bom estarmos aqui, vamos lá? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. É isso aí. Que esta união da Igreja Batista Calvário com você, família da Igreja Batista Calvário, nesse tempo, né, que estamos vivenciando a experiência do Ministério da Família, o mês de maio, o mês do lar, o mês da família. Alegramos porque diariamente estamos intercedendo por uma família da igreja. Obrigado aí, irmã Cleide, vai chegando, irmã Lídia, já falamos, irmão Renato está junto conosco também. Muito obrigado por todos. E nós vamos assim, participando nesse mês, do mês da família, então orando uns pelos outros. Tenho certeza que você está nessa direção, buscando a vontade de Deus, agradar ao Senhor nessa direção, unindo-se, né, a sua família com a família do outro irmão nesse mês para intercessão. Nós vamos agradecer por isso, pela irmã Glória, pedindo a Deus que abençoe todas as famílias da nossa igreja e todas as famílias que acompanham conosco o nosso culto de terça-feira, tá bom? Vamos orar nessa hora?
Nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, Amém, tem Jesus. cuidado de nós, tem nos dado livramento em toda essa situação de perigo que temos passado. Obrigado. Deus. Agora, Obrigado, Senhor, nós queremos te apresentar as famílias da tua igreja, Olha para cá, pedindo que o Senhor visite cada lar, cada familiar, sendo o pai, a mãe e os filhos, todos sendo contemplados, abençoados pelo Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito dentro de nossas casas. Muito obrigado. Senhor, bom tem sido o tempo juntos, bom tem sido estar afinados em nossos relacionamentos, a alegria de estarmos compartilhando a tua palavra, como também, ó Deus, as nossas reuniões de oração. Ó Senhor, louvamos o teu nome. Mês de maio, o mês da família, o Ministério da Família, nós queremos te agradecer pela vida de cada ministro. Eles que compõem esse ministério, pedimos, abençoa seus familiares, suas casas, seus casamentos, seus relacionamentos. Faz isso, Deus. Pai, nós queremos pedir que esse culto de hoje fale ao nosso coração e que possamos estar ligados em oração, assim seja. Família a família, ligados, ó Deus, em Ti, através da oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor. Muito bem, muito obrigado. Já outras famílias estão conosco e louvamos a Deus por isso. Nessa hora nós vamos estar fazendo uma leitura em João, capítulo de número 10. Abra aí sua Bíblia. João, capítulo de número 10, 26 a 32. Obrigado, irmã Suênia, que vai chegando aqui conosco. Suênia, né? Obrigado aí toda a sua família, que vai se juntando à família Calvário e participando do nosso culto. Louvado seja Deus. Irmã Sueli também, é muito bom. Riveline Débora, obrigado. Nós vamos ler João, capítulo 10, 26 a 32. Diz a palavra de Deus assim. Quer ler, Raquel? Vai, participa conosco aí, estamos em culto. 26 a quanto? De 26 a 32. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Não é interessante, Raquel, né, e família, esse texto? Eu destaco algumas coisas aqui bastante significativas, que eu acredito que você também pode observar, né? De onde eu tirei a leitura é um pouco diferente da que Raquel fez, mas as verdades são iguais, né? Jesus está falando a respeito de que os judeus, em especial, né, os fariseus, não haviam crido nele e nem nas obras que ele vinha fazendo do seu Pai, mas ele estava certo que todas elas estavam testificando dele. E anteriormente ele fala a respeito do bom pastor, e ele diz que o bom pastor então tem as suas ovelhas ouvindo a sua voz, e elas, ovelhas, as conhecem, identificam, né? E não somente isso, mas seguem, né? E ele dá a vida eterna. E no 30, especificamente, Raquel, ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Quando ele disse essas palavras, ao afirmar isso àquelas pessoas, Jesus estava se identificando com Deus Pai.
E nós sabemos que Jesus é isso mesmo. Jesus é Deus. E há uma unidade trina nas pessoas de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós reconhecemos isso, nós então somos capazes de segui-lo. Por quê? Porque identificamos Jesus como bom pastor. Diz o texto, né? Suas ovelhas ouvem a sua voz, são conhecidas deles e o seguem. Ele então deu a sua vida por elas. A vida que Jesus deu por elas foi a vida eterna. Sendo assim, diz o texto, jamais pereceremos. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Ou seja, ninguém pode tirar alguém que uma vez reconheceu Jesus e entregou sua vida pessoal a Ele. Quando ele afirmou essas palavras, houve uma revolta dos judeus. Eles pegaram imediatamente em pedras, diz o texto, para apedrejar Jesus, porque não admitiam esses ensinos. Era contra tudo que eles ensinavam falsamente ao povo de Deus. Mas nós louvamos, não é mesmo, amados irmãos, porque reconhecemos sim, Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. E Ele nos dá a vida eterna. Não é legal, Raquel, perceber isso? Aprender da palavra de Deus? Por isso a gente permanece seguro. O hino de número 314 diz assim: estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Hino de número 314, estou seguro, cantor cristão. Vamos lá, todo mundo? Vamos cantar a primeira estrofe, a terceira e a quarta, tá bom? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Então é assim que a gente segue, descansando no poder de Deus. Nos eternos braços do meu Deus, eu vou seguro. Que coisa maravilhosa, né? A gente obter essa segurança na pessoa de Deus,
está firmado, né, nessa pessoa. Louvado seja Deus, porque mais famílias vão entrando conosco nessa adoração e participando desta segurança. Estou seguro. Que consolação isso traz ao coração. Nós vamos entrar em nosso momento de intercessão. Intercessão é a oportunidade quando nós colocamos os nossos pedidos que foram entregues para nós a respeito de outras pessoas. E por ela, então, intercedemos, né? A gente tem feito isso todas as terças-feiras, orado pelos profissionais dos serviços essenciais, né? Neles estão inclusos os médicos e hoje, em especial, o dia do enfermeiro. Então, é uma classe profissional que tem dedicado, né, se empenhado. Nós temos em nossa igreja pessoas que atuam nessa área e nós queremos parabenizar o trabalho deles e desejar que eles sejam bastante guardados, permaneçam assim com essa consolação, com esse coração seguro nos eternos braços do meu Deus. Bombeiros, militares, farmacêuticos, né, os aeroportos, os portos, caminhoneiros, todos eles precisam do cuidado nas suas idas e vindas, sendo eles protegidos pelo poder de Deus. Temos nos alegrados por tantos quantos Deus já tem livrado e recuperado do coronavírus. Por essa vitória de Deus, a vida de várias famílias, temos nos alegrado, né, pelo retorno do nosso pastor Sócrates já em sua casa. Que vitória do Senhor, como o Senhor tem abençoado, né? Tantas outras pessoas, né, participando desse momento de vitória, né? Também apresentamos agora a vida do irmão Chicão, pedindo ao Senhor, né, irmão Francisco de nossa igreja, está internado na ala vermelha, carecendo do nosso apoio em oração, né? Já temos feito isso, nossa igreja está envolvida nesse momento em oração. Temos orado pela irmã Margarete e toda a sua família. Temos orado pelas crianças, Léo, Theo, Pedrinho. Temos orado por pessoas que estão enlutadas, Josélia, a irmã Lô, agradecendo, né, a Deus nessa hora. Estou pela minha saúde também. Agradeço a muitos que estavam orando por nós, pedindo então que o Senhor continue, né, cuidando, fortalecendo cada um de nós, para que nós possamos permanecer firmes, sendo esse instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Agradeço então as orações do grupo de louvor, a quem a gente comunicou domingo, a impossibilidade de estarmos juntos ali em culto. Agradecemos a diretoria que orou por nós, por isso, e a todos, né, que estão então nos ajudando em oração. Nossa gratidão por essa situação. Ao irmão Célio, né, que trouxe a mensagem, linda mensagem para os nossos corações, ali no domingo à noite, nosso muito obrigado. E compartilho também a gratidão ao Ministério Infantil, que também fez um brilhante trabalho de aula, de culto, homenageando as nossas mamães. Muito obrigado por todo esse empenho de todos esses ministérios que fizeram isso. Louvado seja Deus e nosso muito obrigado aqui em público. Quero orar por esses pedidos e pedir a Deus que continue nos guardando de todo o mal. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos felizes em estar diante da Tua presença nesta noite. Quero pedir, aquieta, Deus, o nosso coração e traz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda as nossas vidas, que nos protege, porque o Senhor é Deus, e a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A Tua palavra também recomenda, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, é a Ti, Deus eterno e amado, que nós nessa hora elevamos a nossa oração. Nosso pedido de gratidão
vai pela vida de todos os profissionais que estão atuando nas necessidades essenciais do povo de Deus e das pessoas nesse tempo. Peço então, em especial no dia de hoje, pelos enfermeiros, e lembramos a vida do irmão Clodovaldo, pedindo que o Senhor guarde a vida dele, use com muito cuidado, protegendo, livrando de todo mal. Peço, Senhor, pela vida de Thaís também, que atua na área da enfermagem, e a sua irmã, que trabalha na área da farmácia. Que o Senhor possa cuidar desses irmãos que de alguma forma estão envolvidos nessa área que carece de tanta proteção. Peço a Deus por aqueles que o Senhor já tem trazido de volta para casa com livramento. Mas peço também por aqueles que se encontram nessa hora, como nosso querido irmão Chicão, internado. Peço que a graça do Senhor, seu poder, sua misericórdia alcance a vida dele. Proteja de todo mal, trazendo-nos para a alegria nossa, ao convívio, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Peço, Senhor, por Léo, por Theo, por Pedrinho, nossas crianças em geral, que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor possa guardar do mal. Oro pela missionária irmã Jocélia, oro pela vida de irmã Lô, que está aí se fortalecendo pela perda do seu esposo. Então guarda ela nessas horas difíceis. Oro pela irmã Margarete, que também vem passando por lutas, momentos difíceis também de perdas, que o Senhor possa estar consolando e confortando o coração. É assim que nós oramos, agradecido, e no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom, né? Poder falar ao Senhor a respeito dessas coisas e pedir a bênção de Deus para a nossa vida e para a vida desses irmãos. Nós temos seguido toda a terça-feira na temática do ensino de Jesus sobre a oração. Orar sempre e nunca desanimar é o tema de hoje. E a passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Ensino de Jesus sobre a oração. E o tema desta noite é orar sempre e nunca desanimar. Vamos então à leitura. Diz assim, Lucas capítulo 18, versos de 1 até o verso de número 8. Obrigado, irmã Maria Castro, mais irmãos chegando, isso é muito bom. Temos Rodrigo aqui também participando conosco. Muito obrigado, mais pessoas chegando, louvado seja Deus por essas vidas preciosas que separam esse tempo para estar diante da palavra de Deus. O texto diz assim, é a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Nós vamos estar estudando essa passagem, Hoje comecei a meditar nela mais uma vez e tentar buscar o entendimento do que o Senhor queria ensinar aos seus discípulos
a respeito da oração. Percebemos que ele se utiliza de uma parábola. E aí você precisa saber o que é, né? Não é novo, mas a parábola é uma história conhecida com um ensinamento oculto que precisa ser revelado. A Bíblia diz que Jesus se utilizou muito das parábolas. Por que será que ele teve essa ideia ou essa metodologia de ensino? Porque as histórias tornam o ensino muito eficiente. E ele se utilizava de histórias, era algo assim do conhecimento das pessoas. O que ele estava contando podia acontecer facilmente em qualquer ambiente, em qualquer lugar, né? Era uma história de fácil entendimento pela história em si. Mas o que Jesus gostaria que eles ou aprendesse com essa história estava somente com ele, Jesus, e precisava ser compreendida de acordo com os seus ensinos. E ele conta então esta parábola, justamente para desafiar seus discípulos a orarem sempre e nunca desanimarem da oração. Eu e você, nós somos convidados a esse desafio também, orar sempre e nunca desistir de orar. Porque às vezes dá essa má impressão na nossa mente de que a nossa oração não está sendo ouvida. Mas assim, nesta noite, eu gostaria de dizer para você que Deus sempre responde às nossas orações. Oração, em sua forma de compreensão mais simples, é falar com Deus. Por isso, às vezes, parece ser um assunto que não deveria ser ensinado. Temos essa impressão, né? Se é só falar com Deus, por que pararmos para dar ensinamento a respeito disso? Mas Jesus não só viu a sua necessidade, a necessidade da oração na vida pessoal do próprio Senhor Jesus, como também a oração na vida deles, os seus discípulos. E como a necessidade também de perseverarem na oração, sem em momento algum desanimarem do propósito da oração. Mesmo que a resposta de Deus não seja aquela que você gostaria que fosse. Porque muitas das vezes nós desanimamos a respeito da oração porque nós queremos a nossa resposta. Às vezes a gente não está tão disposto a entender a resposta que Deus já deu à sua oração. Aí achamos que Ele não está respondendo, porque você queria a sua resposta. Mas aí eu quero então voltar ao texto e a gente então vai estar analisando esse texto que Jesus ensinou a respeito desse assunto. O texto, versículo inicial, versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, uma coisa muito importante aqui é você estar atento a uma ação do inimigo na mente das pessoas. Qual é essa ação? É colocar dúvidas quanto às respostas de Deus à oração. Aprendemos em mensagens anteriores a respeito dos ensinos de Jesus sobre a oração que o Senhor tem 3 formas de nos responder. Vou só relembrar. Sim, quando este algo está segundo a resposta, ou melhor, segundo a vontade de Deus. Quando tudo está segundo a vontade de Deus, a resposta dele é sim. Não, quando algo não é da vontade de Deus. Então Deus diz não, mas Ele está respondendo a sua oração. Há também a terceira, é quando Ele diz espera. O tempo ainda não é o tempo oportuno de uma resposta de Deus. Então Ele diz espera. Precisamos aí aguardar chegar o tempo de Deus. Será o tempo certo. E aí ficaremos felizes em receber de Deus
essa orientação, essa resposta à nossa oração. Mas ele, como justo juiz, conforme a parábola, sempre fará justiça aos seus escolhidos. Escolhido aqui é eu, é você, que pela fé nele depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa vida e a direção que Deus deseja dar a cada um de nós. Essa direção da parte de Deus para com a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável, ou seja, é a melhor. Não como resposta de Deus, sendo a vontade de Deus, ela é a melhor resposta para você. Ela é boa, perfeita e agradável. Sim, é a melhor resposta de Deus, quando tudo está de acordo com a vontade de Deus. O espera também é uma boa resposta de Deus, quando isto é segundo a vontade de Deus e é boa, perfeita e agradável. Então, o que parte aí é preciso ter um discernimento espiritual para ouvir a sua resposta. Qual é a resposta que Deus está dando à sua oração e aceitá-la conforme o querer de Deus. Quando alcançamos isso, saberemos então lidar com as adversidades da vida, pois conseguiremos, por meio da oração, sem desânimo, compreender que Ele está atendendo às nossas necessidades. Está dando para compreender? Muito bem. Então vamos à história, à parábola contada por Jesus. Eu não vou narrar, mas vou tentar trazer aqui um pouquinho dessa história. Há uma viúva, ela tinha uma causa contra alguém, mas não tinha recursos para resolvê-la. E diante disso, ela tornou-se persistente. Um juiz que não era temente a Deus e não respeitava a ninguém. Essa viúva, portanto, incomodou constantemente. Eu penso até que diariamente ela ia fazer seu pedido, que ele atentasse para a sua causa, o seu problema, e desse uma solução, resolvesse. Por isso o juiz percebe que ela não iria desistir, até porque ela é persistente. E então ele dá o atendimento ao seu pedido. Ele resolve, para não ser mais molestado, né? O texto bíblico diz assim, por ela, ele atende, portanto, o seu pedido. Uma observação aqui. Sendo um juiz mau, atende a causa de uma pessoa, uma viúva persistente. Ele dá atenção, então, a um pedido de uma viúva. Isso tem bastante significado, porque a lei de Deus estabelece alguns cuidados naquele tempo relacionado às viúvas. As viúvas no tempo de Jesus, e podemos observar também que é no Evangelho de Lucas, esse que a gente está estudando hoje, que mais você vai ver ser mencionado questões sobre viúvas, do que todos os outros evangelistas. Naquele tempo, apesar do cuidado que Deus havia determinado na lei em relação a elas, o povo já não estava dando tanta atenção às viúvas, fazendo com que elas entrassem em muitas dificuldades para atender suas necessidades básicas. Daí eu percebo 3 obstáculos, né, para aquela viúva. Primeiro, o ser mulher. Mulheres tinham poucos direitos perante a lei. Na sociedade palestina, as mulheres não iam aos tribunais. Portanto, ela tinha necessidade de ser acompanhada por seu marido. Então, o segundo obstáculo aqui é o fato de ela ser uma viúva. Ela não tinha o marido para acompanhá-la, então, perante o juiz.
E o terceiro e último obstáculo que a gente observa é que ela era pobre. Então ela não teria recursos para pagar aquela causa. Então percebam, ela tinha diante dela 3 obstáculos, mas ela foi persistente até que teve a sua causa resolvida. Ela enfrenta tudo e isso mostrando então a sua persistência. Daí eu entendo que era exatamente o que Jesus desejava dos seus discípulos quanto à oração. Que não desanimasse, que não desistisse facilmente e continuasse então pedindo. Se a sua petição não foi respondida ainda, e você já faz isso há muito tempo, a gente já ouviu história de esposas que oravam pelo seu marido para que se convertesse, e isso levava anos de petição. E o que o Senhor está dizendo aqui é que ela deveria perseverar mesmo, persistir, não desistir jamais dessa petição. Talvez você se encontre nessa mesma situação. Você também tem feito pedidos constantemente a Deus e talvez Ele não tenha dado uma resposta agora, porque certamente a resposta que Ele está lhe dando é: espere, haverá o tempo certo, e quando esse tempo certo chegar, você vai reconhecer que Ele é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Então você vai glorificar a Deus com a resposta desse juiz que não é iníquo, que não é um juiz mau, que não teme a Deus, mas é o justo juiz, é o nosso Deus. Então, essa mulher consegue resposta mostrando persistência. E aí Jesus está nos ensinando que você precisa também perseverar em sua oração até alcançar a resposta do Pai. Se você lembrar também assuntos passados já a respeito de ensinos de Jesus, nós veremos que Deus não resistirá e ouvirá sua oração e virá com a sua resposta. Você lembra de Mateus, quando diz lá no versículo 7, né? Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Precisamos entender aqui que o diabo ele é sutil e enganoso. Ele é mentiroso desde o princípio. Assim sendo, ele entra com a dúvida em nossa mente de que quanto tempo tu estás aí pedindo por essa necessidade. Não importa quanto tempo. Importa que você seja perseverante, seja persistente, como foi aquela viúva, sabendo que você está fazendo algo correto, essa tua busca é correta. Porque na Bíblia só há uma orientação quanto à não resposta a uma oração. É quando Tiago diz lá, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Aí ele coloca algumas coisas nesse pedido mal. É quando a gente pede e não é segundo a vontade de Deus. Quando a gente pede para o nosso próprio deleite, então essa resposta de oração não virá. Então, mas quando você está fazendo uma petição correta, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, pode estar certo. Deus vai sim responder a sua oração. Então, é uma arma de guerra a oração para que você então possa não desistir de orar. Mas nosso precioso ensino de hoje diz orar sempre e não desanimar. Eu quero convidar você a Bíblia em Isaías. Vá lá para Isaías capítulo 30, versículo de número 18. Isaías capítulo 30, versículo de número 18. Diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que dele esperam. Bem-aventurados já sabemos, né? Felizes são todos que esperam nele. Nele quem? O Deus da justiça. Então, isso é muito significativo aqui nessa passagem, porque
o texto vai dizer assim para nós, né? O Senhor lá no versículo 6, depois de contar a história, ele vai dizer assim: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Ele manda você ter uma atenção para a ação desse juiz injusto. E diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Talvez alguns dos seus pedidos pareçam tardios, demorando de ser atendido, mas o justo juiz, ele vai dar uma resposta. E aí, esse texto, mostra depois disso exatamente isso. O Senhor continuou: ouçam, acaso Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam por ele de dia e de noite? Continuará fazendo esperar, diz uma outra tradução desse mesmo texto. Então aprendemos que nós, eu e você, temos um justo juiz, ou seja, um juiz correto, que sempre terá uma resposta para os seus escolhidos. Falamos inicialmente, escolhido aqui é eu e você, é aquele que Deus salvou, tirou das trevas para a luz. Nossa igreja tem desfrutado de experiências grandiosas do poder de Deus agindo na vida do seu povo. Eu poderia contar aqui uma série de experiências do nosso povo, da nossa igreja, tendo pedidos respondidos. Nós podemos sim persistir, porque esse juiz é o Deus amoroso e responde pelo prazer de atender os seus escolhidos, como diz aqui no Isaías capítulo 30, 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de nós e se detém para compadecer de nós. Por quê? Porque o Senhor é Deus de justiça. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus justo e bom, amoroso para com todos os seus escolhidos. E aí ele faz digna a sua palavra. Por quê? Porque na palavra de Deus nós encontramos também: tudo quanto pedires ao Pai crendo, já recebeste. Atitudes então de fé e confiança em Deus faz com que o justo juiz responda a nossa oração. E aí vem da parte de Deus a resposta: sim, não e espera. Basta você então ter a sensibilidade espiritual e saber que a sua oração está sim sendo atendida. A oração ensinada por Jesus aqui tem uma regra de ouro, e digo a vocês: ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Haverá sempre uma resposta ao pedido por esse justo juiz, Deus. A palavra de Deus diz que ele atenderá com justiça e depressa. Justiça é um ato justo, correto, honesto, fruto de alguém que é assim. Deus é assim e ele sempre agirá de igual maneira. Então podemos esperar de Deus as respostas à nossa petição. Então o desafio que Deus coloca e que Jesus está ensinando aqui para todos nós é orar sempre e sem desanimar, porque a resposta dele é essa, Ele dará depressa. Mas ele está falando também para nós desse tempo. Se ele viesse hoje, encontraria fé na terra? Pessoas que seguem a Cristo confiante e sem desanimar de continuar firme na oração, vai sim ter sempre essa resposta da parte desse justo juiz, esperando com certeza no dia a dia aquilo que ele está pedindo e recebendo da parte de Deus depressa, como justo juiz, uma resposta. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Olhe comigo Isaías de novo, 30, versículo de número 21 agora. Quando te desviarem para a direita, quando te desviarem para a esquerda,
os teus ouvidos ouvirão atrás de ti esta palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, que Deus nos ajude a orar sempre e nunca desanimar, né? Porque mesmo que você, por uma ação do inimigo, né, de engano, tentar tirar você disso, você sabe certo que a oração é uma grande arma que você tem em suas mãos para fazer uso dela sempre, nunca desistindo e nunca desanimando. Se você faz isso, alcançará sempre a orientação do caminho que precisamos seguir. Este caminho nos conduz a Deus, o justo juiz. Então Deus nos abençoe. Amém? Que possamos seguir firmes nos ensinos de Jesus a respeito da oração. Hoje, orar sempre, sem desanimar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar cantando, é um hino bem conhecido de todos nós, é o hino de número 154, do cantor cristão, firme nas promessas. Essa é uma promessa, né? Se você orar sempre e nunca desanimar, o justo juiz trará uma resposta depressa. Confie nisso, descanse nessa palavra e receba isso com grande amor no seu coração. Amém? 154, Raquel já está com ele aí na bala e nós vamos cantar com alegria. Eu estou aqui folheando, uma hora ela chega. 154, firme nas promessas. Vamos cantar a primeira estrofe, a terceira e a última, tá bom? Mas todos aí com muita alegria, no seu lar, né, com a sua família, participando desse momento, né? Eu quero aqui terminando, né, esse momento, dizer que da Luz em São Paulo, Vitor em Portugal, meu irmão, entrou, se alegrou conosco, está aí participando desse culto. E muitas outras pessoas, né, estão junto. A irmã Kelly também está aqui junto conosco, Tayana. Que bênção, né? É ter a nossa família, Igreja Batista Calvário, e tantos outros participando desse momento de adoração e agora cantando com segurança, firme nas promessas do meu Salvador. É Jesus que deu esta palavra. Cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar então? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação, sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
É isso mesmo, Renato. Firme nas promessas de Jesus. É isso mesmo, José Francisco. Firme nas promessas de Jesus. Coisa boa é estar firme com o Senhor. Firme, Viviane Ferreira. É assim, nas promessas do Senhor Jesus. Não é isso? Nós queremos informar a você, nosso pequeno grupo multiplicador que acontecia às quartas-feiras, nós transferimos e agora estaremos utilizando a quinta-feira, né? Então, toda quinta-feira, convido a você, Igreja Batista Calvário, os demais que nos acompanhavam na quarta-feira, para pequeno grupo multiplicador, para estarmos juntos, então, na quinta-feira, agora, nesse novo dia, mesmo horário, 19h30. Deus abençoe, uma semana, um término de semana abençoado na presença de Deus. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, todos que juntos estivemos reunidos no nome do Senhor, mas sei que muitas igrejas também espalhadas por toda a face da terra estão também em igual propósito, reunidos para glorificar o nome do Senhor até que Ele volte. Então assim oramos, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.